pontuação, para seguir o ritmo antes da pontuação. Pontuação. A gente já viu a acentuação, assim pegam as partes primeiro fundamentais. Pontuação, então. Começando pelo ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, na verdade, que não é muito usado. Porque a gente tem a mania de colocar vírgula em tudo. Então, primeiro, ponto e vírgula eu vou usar o quê? Primeiro, eu vou usar em uma lista. Separando elementos em uma lista. Separando elementos em uma lista. Que na verdade não acontece, a gente vê isso errado toda semana. Por quê? O que o brasileiro gosta? Futebol. A gente vê toda semana escalação dos times. Vou botar a do Grêmio aqui, que é o melhor time do Brasil. Então, se eu colocar 2, 3 nomes aqui, tá. Mais um. Bom, sempre que eu tenho um elemento acima do outro, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Porque aquilo não existe no português, a não ser que seja uma letra de música, ou um poema, ou uma poesia, uma palavra solta. Porque quando eu escrevo uma letra musical ou um poema, eu não preciso seguir basicamente toda a gramática, porque existe uma coisa que se chama livre expressão artística. Daí não tem que seguir toda a gramática, mas fora isso, eu jamais posso escrever uma palavra aqui solta. Então, se eu tenho um elemento sempre acima do outro, eu vou ter o ponto e vírgula. E no último lá, o ponto. Daí o que acontece? Toda semana tem futebol e aparece a televisão sempre sem. Só a TV educativa, que é o Canal Brasil, aquele que transmite jogos lá da Série C de São Paulo, coloca. E tinha uma TV aqui que transmitia Campeonato Gaúcho que botava também. Acho que era Guaíba. Mas na verdade eles diziam que fica antiestético, só que besteira. Uma lista de supermercado, mesma coisa. Leite, queijo. Ponto e vírgula, sempre no último tem que ter ponto. Sempre. Depois eu vou usar o quê? Em orações opositivas. O que vai ser uma oração opositiva? Oposto. Isso, oposição ao governo, contra o governo. Então, são orações opostas. Se eu tiver aqui uma oração, isso é uma coisa que cai sempre como pega ratão. Por quê? Se eu colocar aqui, estudei para o teste. Agora, tu não estudaste. Aqui eu tenho duas orações. Por que duas orações? O que marca uma oração? A ideia e o verbo. A gente vai ter depois, na parte da interpretação de texto, a primeira coisa é frase, oração e período. Daí pega bem isso. Uma oração eu vou ter sempre um verbo. Então tem que ter ao menos um verbo. Aqui, estudei para o teste, eu tenho o verbo estudar. Depois, na segunda oração, eu tenho exatamente o contrário disso. Tu não estudaste. Tem um verbo aqui também. Então, a segunda está em oposição à primeira. Sempre que uma estiver dizendo exatamente o contrário da outra, eu tenho que separar com ponto e vírgula. Isso a gente vê muito com vírgula. Todo mundo tem mania de separar orações sempre com vírgula. Sempre vírgula. Se uma dizer exatamente o contrário da outra, sempre ponto e vírgula. Mas daí, o pega-ratão que eu falei é o seguinte. Se eu retirar isso aqui, já não pode mais ser ponto e vírgula. Daí seria vírgula. Porque aqui eu não vou ter um verbo, então eu não tenho oração. Tem oração só aqui. Aqui seria separando elementos em uma oração. Então seria vírgula. Agora, se eu colocar o verbo, ponto e vírgula. Então sempre tem que cuidar disso. Certo? Cheguei cedo
você, eu gosto mais de usar o tu sempre, fica melhor, tu chegaste tarde, mas vamos lá. Você chegou tarde. Mesma coisa aqui. A segunda oração está em oposição à primeira. Eu vou separar com ponto e vírgula. Se eu retirasse o verbo, se eu colocasse só você tarde, que eu posso fazer, fica certo. Seria uma elipse, na verdade, que é quando a gente tira um termo que não precisa aparecer. Isso é outra coisa. Daí seria vírgula. Você bota o verbo, ponto e vírgula. Tranquilo? E o último caso, são só 3. Vai ser o quê? Em orações em que eu já tenha, na verdade, tá? No mínimo 3 vírgulas, para não ficar colocando, virgulando sempre, eu tenho que ter no mínimo 3 vírgulas, dentro do mesmo período. O que vai ser o mesmo período até eu chegar ao ponto, tá? Depois a gente vai ter isso. Então, até chegar ao ponto, quando a classe gramatical é modificada. Então, mudança de classe gramatical. Classe gramatical. Por exemplo, se eu tiver aqui, fui ao zoo, já foi aportuguesado, não preciso colocar entre aspas, não é mais no inglês. E não tem mais o acento nas vogais iguais. Mas pode aparecer assim, porque na verdade a nova acentuação não vai ser cobrada. Ó. Fui ao zoo e lá estavam o leão, a girafa, o macaco. Esse artigo aqui, na verdade, ele é opcional, a não ser quando troca o gênero. Não. Fui ao zoo e lá estavam o leão, a girafa, porque modificou o gênero, masculino e feminino, daí eu poderia continuar. Macaco, tigre, sem ficar colocando sempre o artigo na frente. Isso é opcional. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu já tenho 3 vírgulas, certo? Uma vírgula aqui, outra aqui, outra aqui. Que classe gramatical pertence? Aqui eu vou ter todos os substantivos. Tá? Não interessa o tipo de substantivo, se for abstrato, coletivo, simples, comum, próprio. Ah, mas eu tenho substantivos. Substantivo, 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 substantivo. São nomes. Tudo que é nome no português vai ser substantivo. Agora, se eu mantiver a mesma classe gramatical, eu vou ficar colocando vírgula. Se eu tiver 10 elementos que sejam da mesma classe gramatical, 10 verbos, 10 substantivos, eu vou ficar sempre colocando vírgula. Tá? Mas, quando eu modificar a classe gramatical, a partir de 3 vírgulas, eu vou usar o ponto e vírgula. Isso é uma coisa que é pouco utilizada. Agora eu posso colocar qualquer termo aqui que não seja um substantivo. Posso escolher todos, tá? Esse é um advérbio, todos enjaulados. Aqui modificou a classe gramatical, porque eu vou ter um advérbio. Antes eu tinha substantivos, então ponto e vírgula. Mas eu tenho que ter sempre ao menos o uso de 3 vírgulas. Isso, na verdade, é uma coisa que é bastante cobrada em texto, porque na parte de interpretação textual, por isso que eu estou vendo a pontuação antes. Porque normalmente vai ser sempre misturada a parte da pontuação já com a interpretação textual. Que é uma das coisas que mais fica complicado. Todo mundo acha, né, a interpretação textual, o Caetano Veloso foi interpretar 3 questões de músicas dele no vestibular da USP e ele errou as 13. A música era dele, como ele ia ter errado? Porque na verdade a interpretação não tem a ver com o que tu acha, sempre o que o autor acha. Ele era o autor da música, né? Mas igual tu vai ter artifícios que tu usa para interpretar um texto. Porque fica engraçado, o próprio autor... Exato. E na verdade, cada vez mais as provas de concurso
tendem a pegar o lado da interpretação, mesmo ligado ao conteúdo. Você tem que ler e tem que interpretar. Por isso que cada vez, isso, 3, 4, e normalmente cada vez mais caem as questões de figuras de linguagem, metáfora e tal, que vocês vão ter isso, porque é o que é essencial para a interpretação, para interpretar o texto. Depois eu vou ter o travessão. Claro, estou pegando aqui, né, o que é importante e o que cai no concurso lá. Não vou pegar ponto de interrogação, que é uma pergunta e tal, que isso aí você sabe. Estou pegando o que cai, certo? O travessão. Então, travessão, na verdade, seria o quê? Primeiro, ele vai indicar discurso direto. Então, indica discurso direto. O que é um discurso direto? Fala de um personagem. Tá? Então, fala de personagem. Ou da personagem. Por que às vezes a gente vê a personagem e tal e acha estranho? Na verdade, hoje em dia se usam os dois modos. Né? Mas o mais correto sempre é a personagem, porque vem, na verdade, do latim. Né? Persona é a pessoa. Então, uma personagem é a pessoa. Tanto faz ser um homem ou mulher, mas é uma pessoa. Então, olá. Isso vai acontecer o quê? Eu tenho que trocar sempre o travessão quando entrar outro interlocutor, outra pessoa responder. Posso manter sempre na mesma linha enquanto a pessoa estiver falando. Quando troca a linha travessão, segunda pessoa. E o outro caso, eu vou usar em aposto, separando aposto. A gente já vê duas coisas em uma. Aposto também cai. O que seria um aposto no português? Quando eu tenho uma explicação. O que vai ser um aposto? Na verdade, ele é uma explicação que não é necessária para o entendimento da oração ou da frase. Tá? Seria um adendo, um acessório a mais, mas não é necessário, não é vital aquilo. Por exemplo, se eu colocar algo sobre Dilma. Dilma, quem é a Dilma? Presidente do Brasil. Tá? Então, eu posso colocar aqui, presidente do Brasil. Viajou. Isso não é vital ao entendimento da oração presidente do Brasil, né? Porque todos sabem que é a presidente, então isso vai ser um aposto. É uma explicação que não é necessária ao entendimento, a gente coloca. Isso eu posso separar com o uso de 2 travessões. Já vou pegar os 3 modos aqui. Posso separar com uso de parênteses, né? 2 parênteses no caso, poderia ser, ou ainda uso de 2 vírgulas. Eu escolho, porque eu devo saber os 3, porque se eu estiver redigindo alguma coisa e aparece mais de um aposto, o ideal é que sempre eu faça primeiro de uma forma, segundo de outra. Então, tanto faz. 2 travessões, 2 parênteses, 2 vírgulas. Isso fica a escolha. Salvador, capital da Bahia, é a terra do axé. Não precisa aparecer ali capital da Bahia, todo mundo sabe. Então é um adendo a mais. Vírgula. Tranquilo até agora? Vírgula. A gente vê várias vezes que é uma pausa, né? Ela acaba provocando uma pausa. Só que não é uma pausa, se usa por uma pausa. Então, primeiro, separando elementos da mesma classe gramatical.
separando elementos. Mesma classe gramatical. Então, se eu colocar a mesma coisa, eu tinha colocado uma escalação, um nome acima do outro, ali eram todos substantivos porque eram nomes. Um acima do outro, ponto e vírgula. Agora, se eu pegar a mesma lista e colocar um do lado do outro, seria separado com vírgula. E todos seriam substantivos. Vou colocar um diferente aqui. Nadar, correr, nadar, correr, caminhar. Aqui eu tenho o quê? 3 verbos no infinitivo, né? O final R, forma original do verbo. Então, eu uso a vírgula porque eu tenho elementos de mesma classe gramatical, todos os verbos. E eu tenho o E como conectivo, que é opcional, na verdade. Mas sempre que eu tenho elementos, pode ser 5, 6, 10, 2, 3, eu posso colocar ou só a vírgula ou o E no último. Isso é escolha. Brasil, vírgula, Argentina, são países pertencentes ao Mercosul. Eu não preciso colocar Brasil e Argentina. Isso é opcional. Fica erudito, às vezes, muito mais até com a vírgula. Mais uma aqui só. Tá aqui na mesa também? Gosto. São campeões. Tu não é gremista? Você é colorado. Sou um cara imparcial, então eu posso colocar aqui Grêmio, daí eu coloco vírgula Inter. Parcial. Há controvérsias. Então, não, mas futebol, política e religião é aquela coisa. Mas na verdade, assim, é bem rápido, mas o Grêmio é aquele advogado que é formado há 30 anos e tal na história. Então ele já tem, o Inter é aquele cara que se formou no passado. Né? Então aqui, Grêmio, Flamengo, Inter, né? Todos são o quê? Todos também vão ser da mesma classe gramatical, todos substantivos. Então separa com vírgula. Segundo caso. Tá indo muito rápido, tá tranquilo. Segundo caso. Separando elementos em uma oração. Separando elementos em uma oração. Aqui vai ser aquele caso que eu coloquei o ponto e vírgula, se tirar o verbo, né, eu teria vírgula. Se eu colocar aqui isso, exatamente. Mas eu não devo ter verbo, porque senão vai mudar, vai ser 2 orações e não elementos em uma oração. Entendeu? Então, são casos parecidos. Se eu colocar aqui, acordei, vou usar crase porque eu tenho aqui a indicação de horário, às 8 horas, aqui eu já posso aproveitar para isso. Acordei às 8 horas. Por que eu coloquei o ponto aqui? Porque é um termo abreviado, uma abreviação de horas, né? Na verdade, já falei antes, eu acho, né? Que a gente vê HS, está errado, é hours do inglês. É H. É H, só o H. E, de preferência, não, isso não é erro, colocar minúsculo, mas de preferência, se eu colocar sempre maiúsculo, melhor. Mas se aceita o minúsculo. Mas é só o H, não tem o S. Acordei às 8 horas. Sempre que eu tenho um termo abreviado, eu devo colocar ponto.
Quando eu escrevo exemplo lá, vocês veem que eu boto sempre aqui o ponto. Isso. Então aqui eu tenho um ponto. Agora eu posso colocar a vírgula do lado. Esse é o único caso. Daí isso é uma coisa que aparece em concurso, porque a tendência vai ser o quê? Você pega ratão. Assinar a alternativa pontuada corretamente. Daí a pessoa vê aqui um ponto do lado da vírgula, já não existe isso. Existe. Mas é o único caso é esse. Se eu tiver um termo abreviado e do lado uma vírgula. Porque aqui eu tenho que botar esse ponto aqui, não encerra a frase, não está encerrando a ideia. É só para indicar termo abreviado. Só isso. Acordei às 8 horas. Você não. Ou você mais tarde. Desde que eu não tenha aqui um verbo, para não indicar uma oração positiva, né, eu uso a vírgula. Isso aqui é uma coisa que é bom atentar, porque é bem fácil cair. E eu tenho separando elementos, ou separando orações uma da outra. Então, separando orações. Orações. Caracterizar uma oração, eu vou ter a presença do verbo. Então, muitas vezes na fala a gente utiliza os conectivos, utiliza a conjunção que, utiliza o e. Eu posso colocar aqui: subir a escada. Se eu fosse falar que eu tinha subido a escada e entrado à sala, eu ia colocar subir a escada e entrei. Normalmente a gente sempre utiliza. Tá? Na escrita fica mais erudito, mas na norma culta sempre uso da vírgula. Subi a escada, adentrei a sala. Subi a escada e adentrei. Ele substitui o uso, na verdade, do conectivo, do e. Basta a vírgula. Terceiro. Conjunção mas. É o mas que a gente vê muito ele sem vírgula. Na verdade, eu só posso ter o mas sem vírgula se ele estiver iniciando uma oração. Mas, ao final, tudo dá certo. Daí aqui eu estou no início. Aqui eu não preciso da vírgula. Mas, ao final, tudo dá certo. Agora, sempre que ele estiver no meio da oração, eu tenho vírgula. Nunca posso ter um mas com uma ideia vinda antes, sem uso da vírgula. Então, se eu tiver aqui, fui ao cinema, mas não assisti ao filme. Não assisti ao filme. O mas no meio da oração sempre tem vírgula. Sempre, sem exceção. E aqui eu já posso ligar as conjunções também. O uso das conjunções, eu sempre vou utilizar a vírgula, desde que elas não apareçam no início. Eu posso iniciar um parágrafo com logo. Agora, se o logo aparecer no meio, logo, assim, portanto, porém, pois, todavia, eu vou ter a vírgula. Seria o uso das conjunções. Daí o que acontece? Quando eu estou dando o sentido explicativo, como eu falei do aposto ali ainda, antes, quando eu tenho portanto, todavia, pode ser uma conjunção com expressão não obstante, não o bastante, assim, e ela aparecer no meio, eu também vou colocar entre vírgulas. Desde que sempre tem que estar explicando alguma coisa, sempre de explicação. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Brasil
tende a crescer. Portanto, aqui, essa segunda vírgula, daí ela é muito da intenção sempre da oração. Tá? Aqui, eu poderia colocar: o Brasil tende a crescer. Portanto, comemore, sem a segunda vírgula. Só que não dá o intuito de quê? É o intuito de uma afirmação, não de uma explicação. Aqui eu quero uma explicação reflexiva. Daí eu coloco duas vírgulas. Uma explicação. Na apostila eu coloquei uma lista, se não me engano, tem uma lista aí. Portanto, pois, todavia, porém, não obstante. Coloquei uma lista. Pontuação. Vírgula. Irei estudar, pois pretendo crescer. Tá? Isso também, essas conjunções, quando eu estiver dando sentido de explicação, aqui eu vou usar a vírgula. Né? O correto é sempre usar a vírgula. No porquê que eu não preciso. Oi? Uma lista, não? Sim. Na vírgula não tem uma listinha? Colocar um adendo. Vocês estão sempre entrando ali, não estão? Eu vou colocar como se fosse um simulado. Então, vou colocar uma listinha de cada assunto e 10 questões de cada assunto. Tá? Tinha colocado já. O caso do E. Tá, isso é uma coisa que cai certo. Tá, se não cair, vocês podem lembrar que eu falei isso. Cai certo, sempre. Porque às vezes a gente ouve que com o E eu não tenho vírgula. Tá? Mas não é bem assim. Eu não tenho vírgula com o E quando o E é o quê? É uma conjunção aditiva, quando ele está somando. Por exemplo, se eu tiver aqui trabalho e estudo. Aqui o E, na verdade, é o quê? Eu tenho um verbo antes aqui, então uma oração, e aqui outro. Daí ele não entra como um conectivo, que o conectivo, ele é o quê? O E pode ser um conectivo quando ele une elementos dentro da mesma oração. Tá? Ou seja, não tem um verbo antes e depois. Agora, se tem um verbo antes e depois, ele entra como conjunção, ligando as orações. E ele é aditivo. Ou seja, aqui, trabalho mais estudo. Se ele estiver sempre fazendo aqui a soma, eu não tenho. A vírgula nunca. Cantei e dancei. Durante todo o tempo. Então, se ele estiver fazendo uma soma, eu não vou usar a vírgula. Agora, se eu tiver um caso, se eu colocar um aposto, um aposto de novo, daí eu posso colocar a vírgula. Por exemplo, aqui, se eu tiver comi o bolo, eu posso colocar um aposto, uma explicação aqui. Comi o bolo, pois estava bom. Certo? Pois estava bom. Um aposto aqui fica entre vírgulas, certo?
Daí eu vou ter a vírgula antes do E. Então, comi o bolo, pois estava bom. Eu vou ter o aposto. E bebi o vinho. Não, vinho não combina com bolo. Não. O refrigerante. Então, se eu tiver um aposto antes, dando explicação sobre o termo que segue antes do E, eu posso ter a vírgula antes dele. Da mesma forma, se eu tiver sujeito em uma oração, sujeito na segunda oração, eu posso colocar a vírgula. Eu nunca posso separar o sujeito com a vírgula. Aqui, por exemplo, se eu tiver o estudo é necessário. Aqui seria o que é necessário, o estudo. Então eu teria sujeito na oração. O estudo é necessário. E o amor, mais poético, também o é. O é também é necessário. Tá? Então aqui eu não estou, porque aqui eu tenho o sujeito aqui. Como aqui também. O que é amor. Tá indo tranquilo? Se estiver apagando muito rápido, vocês me avisem. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou escrevendo e apagando, me avisa. Depois, o ponto, eu só preciso colocar para dar ênfase na abreviatura. Encerramento de ideia, todo mundo sabe, todo mundo usa sempre o final de uma ideia. Né? Certo? Então, encerramento de ideia eu não vou nem colocar aqui agora. Tá? E, em termos abreviados. Vou escrever em cima aqui só para não ficar incompleto. Encerramento da ideia. Encerramento de ideia seria o quê? O final de qualquer período, né? De qualquer frase, qualquer oração, encerramento de ideia. Isso todo mundo usa, todo mundo sabe. Em termos abreviados, que é justamente o que eu coloco aqui no caso, quando eu escrevo exemplo, tem que ter o ponto porque aqui está abreviado. Tá? Daí agora também, ó, nesse próprio exemplo, que eu vou colocar aqui, eu posso colocar a vírgula também do lado do ponto. OBS, observação. Né? PS. Senhor, senhora, etc. Por aí vai. E esse vai ser o único caso também, já que eu falei da vírgula, né, que eu posso utilizar o quê? 4 pontos. Por quê? Eu tenho os 3 pontos, que a gente fala 3 pontinhos no português, são as reticências. Né? Se eu tiver ao final um termo e ele aparecer abreviado, eu posso ter 4. Porque esse ponto aqui não tem nada a ver com as reticências, ele é o ponto da palavra. Depois eu tenho... Só que daí a gente coloca sempre um pouquinho distante. Isso também pode aparecer, porque também fica... No aspecto visual a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ver os 3. Então, às vezes, só isso aqui já pode... essa aqui, né? Essa alternativa não é. Tá indo tranquilo? Sempre pergunta que eu tenho mania. Vocês falem se não estiverem entendendo alguma coisa. 2 pontos. Isso também, se não me engano, eu já coloquei um exercício, né, que era de um concurso do INSS,
que tinha uma questão. Tenho certeza, amo você. Eu acho que eu já coloquei ali. Eu acho que tem. Não? Senão eu vou ver, porque isso costuma cair, os 2 pontos, na verdade, também. Faz a gente errar várias questões, porque ele substitui a vírgula, muitas vezes, né? Quando a gente está escrevendo, a gente não usa ele nesse sentido. Na verdade, eu posso ter o quê? Eu posso ter sempre separando 2 orações, desde que a segunda oração concorde com a primeira. Então, separando orações, que no caso é o que a vírgula faz, ela pode separar orações, né? Separando orações. Mas daí existe um adendo. A vírgula separa uma oração da outra, não importa se a segunda concorda com a primeira, não concorda, não interessa. Agora, para eu separar com os 2 pontos, a segunda oração precisa estar concordando com a primeira. Então, segunda oração concorda com a primeira. Então, era assim a questão. Então, coloquei, vai aparecer, bom, daí vocês já vão saber, né? Eu coloco alguma... Se apareceu um exercício lá, mas daí eu coloco algo parecido, não igual. Era assim, tenho certeza, amo você. Era isso aqui. E daí aparecia com os 2 pontos. E outras alternativas com vírgula é sempre o uso da vírgula errado, né? Só que a tendência sempre é a pessoa ir na vírgula, mesmo assim. Mas não, aqui ó, a segunda oração concorda com a primeira. Não concorda, tem oração aqui, tem verbos, tá? O que a pessoa tem certeza? Que ama alguém. Então está concordando. Então separa o uso dos 2 pontos, é certíssimo. Isso é bom saber até para escrita, quando a gente escreve alguma coisa. Uma redação, quanto mais tu usar o domínio da língua, mais tu mostrar que tu sabe, mais tu eleva a tua nota. Isso é fato. Agora, se eu colocar sempre uma oração em que a segunda não tiver, ela for independente, não for subordinada, isso a gente vai ter depois orações coordenadas, orações subordinadas, semana que vem. Se a segunda não depender, não estiver concordando, não for nada a ver com a primeira, daí eu não posso utilizar. Tem que ser sempre assim. A segunda tem que concordar com algo dito antes. E o segundo, que a gente já usa sempre também, que seria isso aqui, né? Indicando sequência, que ele fica como introdutivo. Indicação de sequência. Indicação de sequência seria o quê? Sempre que a gente utiliza em qualquer termo abreviado do tipo exemplo, numa prova, num teste, a gente vai preencher ali nome, 2 pontos, data, 2 pontos, aquilo ali é indicação de sequência. Algo virá depois ali do nome, data, depois do exemplo, quando eu coloco assim, no caso, que eu já posso misturar aqui para não ficar em 3, juntar no caso aqui. A indicação de sequência pode ser também de discurso direto. Sequência de discurso, que eu já coloco junto, que é o que? Isso é indicação de sequência. Exemplo, quando eu tenho nome, um formulário para preencher alguma coisa, né? Isso é indicação de sequência. E sequência de discurso, sempre que alguém vai falar, eu sempre tenho que ter os 2 pontos também. Se eu colocar aqui o policial gritou, pare. Antes de aparecer aqui o discurso direto mesmo, que eu vou colocar o travessão, eu tenho os 2 pontos para indicar esse discurso, a entrada de um personagem falando. Então, o que cai em termos de pontuação é isso, mais aspas
No caso, aspas eu vou utilizar o quê? Quando eu tenho um termo estrangeiro, um termo de outra língua, e quando eu represento a ironia. Uma prova de concurso assim não vai aparecer o termo da outra língua, mas ironia sim. Então o que acontece? Quando eu coloco uma palavra e ela é entre aspas, sempre aquilo ali vai identificar o sentido irônico. Então ela significa exatamente o contrário. Se eu colocar aqui adoro comer ostras. Adoro comer ostras. Se eu colocar aspas, significa o quê? A palavra está exatamente no sentido oposto. Contrário. Eu ia colocar adoro ir à casa de minha sogra. Mas não é. Não, sabe que isso eu acho, mano. Isso é um mito, porque as sogras são legais. É um mito. Eu acho que na verdade a sogra mãe, ela tem a tendência sempre de ser legal. A sogra do filho, a mãe do homem, ela é muito mais ciumenta, etc., do que a mãe da mulher. Não, mas eu acho que a mãe da mulher tem a tendência, assim. A mãe do homem é que ela é mais protecionista, mais ciumenta. Os parênteses. Aposto, eu já falei. Quando eu tiver algo colocado com aposto, numa explicação eu posso separar. Vou botar uma aqui só rapidinho. Posso botar, falei Salvador antes, vamos botar Bahia, capital do axé. Possui um povo ou ambiente festivo. Sempre festa na Bahia, né? Então aqui eu não preciso desse adendo. A capital do axé vai ser um aposto. Coloca entre aspas, vírgulas ou travessões. E o que? Quando aparece